1 João capítulo 3, versículo 1 ao 3. Gostaria que os irmãos repetissem comigo o tema da mensagem. Uma verdade que nós precisamos celebrar e tomar posse, e uma verdade que vai mudar as nossas vidas. Eu vou falar que eu sou um filho amado de Deus. Você, mulher, vai falar: eu sou uma filha amada de Deus. Bem, vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou uma filha amada de Deus. De novo. Eu sou uma filha amada de Deus. Bem, venhamos. Mesmo assentados, mas em reverência à Santa Palavra de Deus, que diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança, nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos, Senhor. Senhor, muito obrigado por esta verdade. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede por meio de Cristo. Eu peço, Pai, por tua misericórdia sobre a minha vida, para que o Senhor venha falar através de mim e que o teu Espírito Santo possa levar esta mensagem aos corações. Ó Deus, faz-nos entender quão profunda e especial é esta verdade e quais os privilégios e as responsabilidades que trazem também consigo. Me usa para a glória do teu santo nome e possamos estar com os nossos ouvidos atentos à tua palavra nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus e todos um amém. Em dezembro de 2007, na guerra do Afeganistão, esteve um membro da família real britânica, o príncipe Harry. Acho que eu falei certo. O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth e filho do então príncipe Charles, hoje rei Charles III. O príncipe Harry, cuja posição era e ainda é uma posição de alto risco, por ser um dos herdeiros da linha sucessória, ele serviu no exército britânico e lutou na guerra do Afeganistão de forma anônima, sem que ninguém soubesse, ou pelo menos que o mundo não soubesse, que ele estava ali. Ele insistiu em servir como um soldado comum, sem privilégios, e foi enviado em segredo. Harry estava servindo no Afeganistão em completo sigilo, de acordo com um acordo que foi feito com a imprensa britânica para não divulgar nada, devido ao problema que seria se soubesse que o neto da rainha estava ali na guerra. Ele atuava como controlador aéreo avançado, mas depois de cerca de 10 semanas na linha de frente, uma revista fofoqueira, uma revista estrangeira dos Estados Unidos, vazou a informação de que havia um herdeiro do trono na guerra do Afeganistão. Isso criou um risco imediato
tanto para o próprio príncipe, como para toda a tropa, porque os talibãs poderiam tentar capturá-lo, raptá-lo, e vocês sabem o que pode acontecer. A sua presença passou a ser um alvo estratégico do inimigo. E como resultado disso, o exército britânico teve que retirar rapidamente o príncipe do Afeganistão e trazê-lo de volta para casa. Quem lembra desse acontecido? Quem chegou a ver? Eu lembro hoje, como se fosse hoje essa reportagem, e ela ficou gravada aqui na minha mente. Mas eu fiquei imaginando como era no quartel. No recrutamento deste homem, deste príncipe, e quando algum recruta falava para o outro recruta, ou quando um instrutor falava para o outro instrutor, ou um oficial falava para o outro oficial e dizia: ó, tá vendo aquele cara ali? Aquele ali é o príncipe Harry, filho do príncipe Charles, neto da rainha. E certamente isso causava espanto naquele que não o conhecia, porque estava ali como uma pessoa comum, porque ele fez questão disso, de não ter os privilégios de um herdeiro do trono. Ele pediu para que não fosse tratado diferente dos outros recrutas, diferente dos outros aspirantes, mas que ele tivesse igual direito, dormia no mesmo alojamento de todos, fazia a mesma coisa, recebia as mesmas broncas. Ele abriu mão dos seus privilégios, mas certamente quando alguém sabia que ele era filho ou neto da rainha Elizabeth, filho do Charles ou neto da rainha Elizabeth, alguém já, uau, ou. Querido, nós sempre carregamos algo de nosso pai conosco. Se nosso pai tem uma posição de destaque, se for alguém influente, alguma autoridade, algum líder, quando alguém nos conhece e fica sabendo quem é o nosso pai, automaticamente, na mente dessa pessoa será linkado, será conectado. A mente dela vai se conectar com alguma característica, algum valor que o nosso pai tem e vai conectar a nós mesmos, vai nos olhar da mesma forma. Algum sentimento que a pessoa tenha em relação ao pai, ela vai carregar com relação a nós mesmos. Se a pessoa ama o nosso pai e de repente descobre que nós somos filhos desse nosso pai, ela vai falar: rapaz, você é o filho do Lucas? Caraca, cara, teu pai é demais, vai abraçar. Quem já teve essa experiência? Não é? Você foi tratado bem, porque a pessoa sabia quem era seu pai e ela nutria um sentimento positivo pelo seu pai. E assim acontece. Se ela admira o seu pai, você já vai chegar com um tanto de admiração na sua conta, por conta de você ser apenas filho de quem você é. Se ela admira o seu pai, você já vai carregar automaticamente uma admiração. O problema é que também, se ela odeia seu pai, ela vai carregar também você é filho do Flavinho, né? A pessoa já vai ficar assim. Meus irmãos, ser chamado de filho de Deus é a maior honra. É a maior honra que pode ser concedida a um ser humano. Não há nada, absolutamente nada mais honroso do que ser chamado filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus? Você é filha amada de Deus? E eu digo isso porque João está afirmando nesse texto que ser chamado filho de Deus é fruto do amor de Deus por nós.
Veja só o versículo 1 que lemos do capítulo 3 de 1 João, vai dizer: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus nos amou tanto que não ficou satisfeito em nos deixar-nos apenas como suas criaturas, mas Ele quis fazer de nós seus filhos, por amor. Apenas por amor. E a pergunta que eu faço hoje é: você já recebeu essa honra? Você já recebeu este benefício? Se não, não saia daqui com essa certeza. Ou sem essa certeza, quer dizer. Não saia daqui sem a certeza, sem essa convicção no seu coração de que você é filho amado de Deus, de que você é filha amada de Deus. Porque isso muda completamente a nossa vida e a nossa história. Continuando, entrando já um pouco mais no texto que eu já entrei, João afirma que nós não somos apenas chamados filhos de Deus. Isso não é apenas uma expressão de efeito. Ei, eu tomo cuidado com isso, porque essa é uma expressão de efeito bonita, né? É uma expressão de efeito motivadora, né? Que coloca a gente para cima, né? Vamos falar de novo. Eu sou um filho amado de Deus. De novo. Eu sou um filho amado de Deus. Mas isso não é só uma expressão. João vai falar o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, diga, de fato somos filhos de Deus. O Espírito Santo já testificou isso no seu coração, já confirmou isso no seu coração. Então você vai falar: de fato eu sou filho ou filha de Deus. Vamos lá. De fato eu sou filho de Deus. De fato. Não é historinha da carochinha, não é um culto motivacional, é um culto com base na verdade. Nós somos filhos amados de Deus. E nós precisamos entender e aceitar que nem todos são filhos de Deus. Isto é um direito adquirido gratuitamente, diga gratuitamente. Mas nem todos têm essa honra. O próximo verso, no versículo 2, o próximo versículo começa com uma afirmação que reforça esta verdade. Veja: amados, agora, diga agora. Amados, agora somos filhos de Deus. Se agora somos, é porque antes não éramos. Há um estado na vida do ser humano em que ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, mas ele não é filho de Deus, porque ser filho de Deus é um direito concedido aos que creem no Filho unigênito de Deus, aos que creem em Jesus. O próprio João afirmou isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, verso 11. João, capítulo 1, verso 11, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Os que creem no seu nome. É o que está escrito. Deixa eu repetir essa parte. A todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. A esses que receberam a Jesus. Não como os outros que não receberam, mas os que receberam, esses receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, ou o direito de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. E o verso seguinte vai dizer o seguinte, é redundante, mas o verso seguinte diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram
da vontade de Deus. É o novo nascimento. Aquilo que acontece na hora que entregamos a vida para Cristo Jesus. Ser filho de Deus, querido, não é algo que se conquista. Ser filho de Deus não é algo que se compra. Ser filho de Deus não é algo que se corre atrás a vida toda para conseguir. Ser filho de Deus não é como um diploma que você vai a uma faculdade para no final você dizer formado, e agora eu sou engenheiro, agora eu sou arquiteto, agora eu sou doutor, agora eu sou advogado. Não, não é assim que se consegue, não é assim que se adquire o direito de ser chamado filho de Deus. Para ser chamado filho de Deus, tem que crer no sacrifício do Filho de Deus. Tem que crer na sua necessidade de salvação. Tem que crer na necessidade de sua reconciliação com Deus. E na hora que eu creio nisso, que Cristo morreu por mim, na cruz do Calvário, pagou o preço pelo meu pecado e me reconciliou com Deus. Quando eu creio nisso, Deus diz: você agora é meu filho amado. Não há méritos nisso. Há na história da teologia quem disse o seguinte, que ser filho de Deus era algo que era conquistado por aqueles que andavam em retidão diante de Deus, por aqueles que tentavam fazer a coisa certa, por aqueles que tentavam ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa esposa, e conforme eles vão alcançando a perfeição, eles vão recebendo o direito de ser chamado filho de Deus. Mas isso é colocar a carroça na frente dos bois. Não. Nós recebemos o direito de ser filho de Deus. E porque eu recebo o direito de ser filho de Deus, porque eu criei em Jesus, agora eu começo a andar como um filho de Deus. Porque eu quero andar como Ele andou. Eu quero ser como Ele foi. Eu quero honrar o meu Pai. Eu quero que meu Pai seja exaltado, glorificado através da minha vida. Eu não quero que ninguém olhe assim. Quem é aquele camarada? É filho do fulano de tal? Rapaz, esse cara não educa o filho não é assim que se fala? Não, eu não quero desonrar meu pai, eu quero exaltar o meu pai. Eu quero que o meu pai seja glorificado, porque ele me chamou, ele me adotou, ele fez de mim seu filho. Algo que eu não era. E quando Deus faz isso com a gente, há algo que é muito importante nós entendermos nesse texto, ainda voltando ao versículo 1. É fogos ou é tiro? É fogos? Também. Se fosse tiro, a gente ia estender as mãos e orar e falar: Senhor, tem misericórdia, né? Não ia sair correndo, nem ia mandar ninguém se jogar no chão, não. A gente ia pedir isso. Volta aqui no texto, no versículo 1. Tem misericórdia também, hoje. No versículo 1, João diz uma coisa muito importante no finalzinho do versículo. Veja, volta ao versículo 1, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Agora o que ele fala: por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O que João está dizendo aqui, queridos, em outras palavras, é que nós não nos damos bem com o mundo, porque o mundo não se dá bem com Deus. João está falando de relacionamento. Essa palavra conhecer, no grego, ela fala profundamente sobre o relacionamento. Então, assim, eu não me relaciono bem com o mundo, eu não me dou bem com o mundo, eu não me dou bem com as coisas do mundo, porque o mundo não se dá bem com o meu Pai. Diga para mim, você consegue ter um bom relacionamento com alguém que desonra o seu pai? Sim ou não? A pessoa está sempre desonrando, falando mal do teu pai, criticando o teu pai, fazendo mal ao seu pai. Você vai ter relacionamento com essa pessoa? Você vai ter um bom relacionamento com essa pessoa que desonra seu pai, que desonra sua mãe, que menospreza o seu pai,
que ofende a honra do seu pai, que não honra o seu pai, que despreza seu pai, que não valoriza o seu pai, que não respeita o seu pai, você vai ter um bom relacionamento com essa pessoa. É impossível, sim ou não? É impossível. Da mesma forma, João está dizendo o seguinte, que nós não nos relacionamos bem com o mundo, porque o mundo não se relaciona bem com Deus, nosso Pai. Por isso, como é que diz o texto? Por esta razão, porque nós somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece a Deus, não se relaciona com Deus. O que é o mundo para o João? O que é o mundo para João? João não está falando necessariamente das pessoas, queridos. Porque se fosse assim, nós teríamos que nos isolar do mundo e morar com os monges aí nas montanhas, e não estar no mundo. Então, ele não está falando necessariamente de pessoas, a menos que estas pessoas queiram que você desonre o seu pai. Uma pessoa que mande eu desonrar ou me leve a fazer coisas que eu vou desonrar a minha senhorinha mãe de 92 anos, essa pessoa não é digna da minha amizade, sim ou não? João está falando dos valores, dos princípios pecaminosos, dos prazeres pecaminosos, ou até mesmo de prazeres que, mesmo não sendo pecaminosos, nos afastam de Deus e tomam o lugar que só Deus pode ter e ocupar nos nossos corações. Mundo, para João, é tudo que nos afasta do nosso Pai. Você pode repetir isso comigo? Mundo, essa palavrinha mundo, para João, é tudo que me afasta do meu Pai. Isso é mundo para João. É tudo que interfere no meu relacionamento com meu Pai. É tudo que prejudica o meu relacionamento com meu Pai. É tudo que me faz amar menos o meu Pai. Isso é mundo para João. E é por isso que lá em 1 João, Miguel, no capítulo 2, 1 João no capítulo 2, versículo 15, João vai dizer aquele verso que todos nós conhecemos muito bem. Não amem, vamos ler juntos? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos amou. Mas se nós amarmos o mundo, este amor não está em nós. Você prefere quem? O seu pai ou o mundo? Mas João também deixa uma outra verdade. Vamos ler aqui o versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pensa comigo aqui uma coisa. Jesus é o Filho de Deus em perfeição, em santidade, em pureza. Ele não cometeu pecado algum. Ele honrou o seu Pai. Quando ele foi ser batizado, ouviu-se aquela voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É o meu filho amado que me agrada. Porque Cristo não tinha pecado, Cristo só queria fazer a vontade do Pai. Ele tinha essa natureza divina. Nós, por outro lado, mesmo sendo filho amado de Deus, ainda pecamos, ainda temos sentimentos impuros, ainda carregamos esse corpo mortal sujeito ao pecado, às tentações, à corrupção. Mas apesar disso, nós não deixamos de ser filhos amados de Deus. E João explica o seguinte, que apesar de sermos filhos de Deus,
ainda não somos tudo o que havemos de ser, porque nós ainda não somos completamente puros. Nós recorremos ao sangue de Cristo e pedimos: Senhor, perdoa os nossos pecados, e o sangue do seu Filho amado nos limpa, nos lava de todo pecado. Diga glória a Deus por isso. Mas nós ainda vivemos nesse corpo, e nós ainda não somos tudo. Diga, nós não somos. Nós não somos tudo o que haveremos de ser. Você tem certeza que você é filho amado de Deus? Que você é filha amada de Deus? Eu quero dizer para você que isso é só o começo. Ainda tem mais por aí. Já nascemos de novo, já recebemos o perdão dos pecados, já temos a certeza da vida eterna, mas um dia haveremos de ser mais do que já somos hoje. Porque o texto diz o seguinte, lendo de novo 1 João 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Leiamos juntos, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Seremos puros como Ele é puro. Seremos sem pecado, como Ele é sem pecado. Diga glória a Deus por isso. Porque quando Ele vier na sua glória, Ele vai transformar o nosso corpo mortal em imortalidade, e aquilo que é corruptível em incorruptibilidade. Quase falei certo. Porque Ele vai nos transformar. Se tem uma coisa boa que eu falo que vai ter na glória, é que não vai ter pecado. Glória a Deus por isso. Não vai ter nem tentação. Diga graças a Deus por isso. Então, o que fazer, pastor, diante dessa verdade? É simples o que fazer. O versículo 3, João nos diz o seguinte: e todo o que tem essa esperança, que esperança? De ser como Ele é, de ser como Cristo é. Nós estamos atrás disso. Eu quero ser semelhante ao Filho de Deus. Quantos querem aqui? Nós estamos correndo atrás disso. E o João está dizendo aqui que um dia nós vamos conseguir isso na sua totalidade. Aí ele vai dizer o seguinte: e todo que tem essa esperança de ser igual a Cristo, e todo aquele que tem essa esperança nele faz o quê? Purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Se temos a esperança de sermos puros, se temos a esperança de sermos santos e sem pecado, porque santidade faz bem. Santidade nos faz bem. Se temos a esperança de sermos puros, santos e sem pecado, nós devemos buscar essa santificação e buscarmos essa pureza. Porque você se purifica? Porque um dia eu vou ser completamente puro. Eu já quero viver um tanto daquilo que eu vou viver no futuro. Um dia eu serei completamente glorificado. Esse meu estado com o qual eu luto, essa luta vai acabar, porque eu serei 100% transformado. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Porque eu sou um filho amado de Deus. E Ele me chamou para a eternidade. Resumindo, queridos, ser chamado filho de Deus é a maior honra a ser concedida a um ser humano. É melhor do que ser filho do rei Charles. É melhor do que ser chamado de filho do presidente. É melhor do que ser chamado filho do governador, do prefeito, filho do homem mais rico do mundo, do homem mais milionário. Eu sou filho do dono do mundo, do Criador do mundo. Não há honra maior do que essa. Mas ser filho de Deus é resultado do amor de Deus. Não é algo que podemos conquistar. Não há nada que possamos fazer para conquistar esse título, porque esse título é concedido aos que creem
no Filho de Deus, aos que creem em Jesus Cristo. E quando cremos, nós somos filhos e filhas amadas por Deus. Porque como disse Calvino, Ele nos amou quando nós merecíamos ser odiados e não amados. Deus não me ama porque eu mereci ser amado. Deus me ama porque Ele me amou. Ele só me amou. Ele só me amou quando eu era ainda pecador. Quando eu estava ainda no estado do lamaçal do pecado, Ele me olhou para mim e Ele poderia ter me odiado, Ele poderia ter, Jeremias, mas Ele me amou, Ele me salvou. Como é que aquela irmãzinha canta? Oh, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. De novo, você pode cantar bem forte. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez, Ele te ama, meu irmão. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, aleluia, glória a Deus. Por sermos filhos de Deus. Quem foi que cantou aí? Alguém cantou, eu vou ter que continuar cantando. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Olha para o teu irmão e diz: te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua compaixão. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado. E por sermos filhos de Deus, nós não nos damos bem com este mundo. Porque esse mundo não se dá bem com Deus. Não há comunhão de Deus com o mundo. Portanto, nós não podemos ter comunhão com o mundo. Porque se eu tenho comunhão com o mundo, eu não tenho comunhão com Deus. As duas coisas não podem andar juntos. Ou eu tenho comunhão com Deus, ou eu tenho comunhão com o mundo. Ou eu me relaciono com Deus, ou eu me relaciono com o mundo. Eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Já somos filhos de Deus, mas ainda não somos tudo que havemos de ser. Mas um dia seremos como havemos de ser, iguais ao Filho unigênito de Deus. E como filho de Deus. Mas duas coisas só para a gente terminar. Duas responsabilidades que isso nos traz. A primeira é: um filho de Deus, uma filha de Deus, deve andar como filho de Deus, como filha de Deus, e honrar o seu pai. Tem mais amém aí? Não desonre o seu pai. Não envergonhe o seu pai. Ande como filho e como filha amados de Deus. E por último, que eu não poderia deixar de falar, já que estamos nessa campanha de 40 dias
aprendendo o nosso propósito, o porquê nós fomos criados, aquele que recebe a honra de ser chamado filho de Deus, também recebe a honra de fazer parte da família de Deus. E por assim dizer, deve viver em família. Amém? Essa palavra de Deus ao coração dos irmãos, que sejamos edificados, que o Espírito Santo venha confirmar essa verdade em nossos corações. Ministério de Louvor pode subir.